A mufla é uma ferramenta muito simples de usar, inclusive com ela você pode criar peças incríveis utilizando o seu próprio micro-ondas. Porém, tem alguns detalhes que você tem que saber para que você não acabe destruindo a sua própria ferramenta ou até mesmo queimando o seu aparelho micro-ondas. Quer saber quais são eles para que você possa se prevenir? Então fica aqui nesse vídeo, que aqui eu vou te contar o top 5 erros comuns do uso da mufla. Em quinto lugar, não retirar o prato do micro-ondas. Galera, o fato de você não retirar o prato do micro-ondas para poder utilizar a mufla não tem nada necessariamente a ver com o próprio prato do micro-ondas, mas sim com a vibração que ele causa, e essa vibração pode e vai interferir diretamente na sua peça que está dentro da mufla. Quando a gente fala em vidrofusão utilizando o micro-ondas, aliás, nem vidrofusão utilizando o micro-ondas, mas vidrofusão em geral, geralmente a técnica mais utilizada é o sanduíche. Vidro sobre vidro. E imagina só, você prepara a sua peça, monta ela na sua mufla, leva ela pro micro-ondas, o micro-ondas com o prato e aciona o círculo. Como são vidro sobre vidro, se o prato começa a girar, existe um pequeno atrito, essa trepidação, digamos assim, que vai causando, que faz com que o vidro ele comece a escorrer. Principalmente o vidro de cima, ele começa a sair do ponto que você deixou ele. Isso, pessoal, pode trazer alguns problemas. O mais comum é a diferença de temperatura. Por quê? Vamos supor que aqui é o vidro. Vamos olhar aqui de cima. Aqui é as paredes da mufla, a área, camada de aquecimento. Você há de concordar comigo que a parte do vidro que está mais próximo da camada de aquecimento, ele está mais quente, levemente mais quente do que o meio aqui do vidro. Se ele começa a sair do ponto inicial, pode acontecer o choque térmico, porque essa parte aqui que está quente, ela vai começar a sair e encostar na parte que está fria do vidro de baixo. Vai acontecer o choque térmico e a sua peça pode acabar quebrando. Eu vou colocar aqui essa imagem na tela, porque é uma imagem que ilustra muito bem isso. É uma peça que foi feita, tentaram fazer ela utilizando a mufla, o prato começou a girar, existiu essa trepidação e aí o vidro de cima saiu do lugar, causando assim um choque térmico e esse problema que vocês estão vendo aqui na imagem. Caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples, que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. Em quarto lugar, a gente tem a aquisição de uma mufla muito grande. Galera, e por que isso é um problema? Pensando aqui que eu estou falando tanto com pessoas que já têm uma certa experiência com a mufla, quanto a maioria de vocês não tem nenhuma mufla ainda. Então, querendo ou não, se você é iniciante e já compra uma mufla muito grande, você vai ter que sambar, digamos assim, um pouco mais para poder retirar peças da sua mufla, vendo que você ainda não sabe da potência, teoricamente, não entende sobre a potência do micro-ondas, tampouco essa relação entre micro-ondas e mufla. E o fato de você adquirir uma mufla muito grande, que afeta diretamente no tempo, pode te causar uma certa frustração, vendo que suas peças vão demorar muito mais do que o comum para atingirem o ponto de fusão. E o detalhe aqui que eu acho que é mais gritante, pelo menos no meu caso, pode não ser o seu, por exemplo, olha só galera, o tamanho dessa mufla aqui. Essa mufla aqui, ela tem um espaço interno, a área interna, a área de trabalho, de 17 centímetros de circunferência, ou seja, ela é muito grande. Só que, essa daqui eu fiz faz uns 2, 3 meses, só que quando eu estou utilizando ela, eu vi que, aliás, eu me arrependi de ter feito essa mufla desse tamanho aqui, vendo que no meu ciclo, na forma como eu trabalho com a mufla, eu gosto sempre de dar aquela observada no andamento da peça para que nada de errado aconteça e eu não perca nem a minha matéria-prima, tampouco a minha mufla e também o micro-ondas. Então eu sempre dou aquela olhadinha. Quando eu fiz essa mufla, isso daqui, o fato de eu não conseguir pegar nela direito, fez com que eu tivesse um pouco mais de dificuldade de observar a peça dentro do micro-ondas. O que? Com essa mufla aqui, menor, eu já não tenho essa dificuldade. E olha só a diferença no tamanho delas. Olha só, vou colocar mais para cá. Percebe que a diferença é muito grande. Enquanto essa daqui eu consigo levantar, essa daqui
eu tenho um pouco mais de dificuldade. Não vou tentar aqui porque senão eu perco o equilíbrio e quebro ela. Em terceiro lugar tá não respeitar a área de trabalho da sua mufla. Antes mesmo de você adquirir a sua mufla, você tem que pensar primeiro no que você pretende criar com ela, no tipo e tamanho de peça que você pretende criar com aquela mufla. É o mesmo caso do forno de alta temperatura. Por quê? Porque, por exemplo, essa peça aqui, ela tem 10 centímetros de uma ponta a outra. Se eu pretendo criar peças com um tamanho médio desse tamanho aqui e adquiro uma mufla com uma área interna, olha só, menor, olha só, percebe que não cabe. Uma área interna menor, é claro que eu não vou conseguir fazer essa peça aqui. E se eu já fiz todo um planejamento dos trabalhos que eu pretendo criar, é claro que eu tendo a me frustrar, porque eu já comprei uma ferramenta e a ferramenta errada. Então toda vez que você for adquirir uma mufla, pensa primeiro, que tipo e tamanho de peça que eu pretendo criar? Essas peças dão para ser produzidas dentro de uma mufla? Dão. Qual que é o tamanho da peça que eu pretendo criar? É de 10 centímetros. Uma mufla pequena consegue fazer a fusão dessa peça aqui? Não. Uma mufla média dá? Dá. Então eu não vou comprar uma mufla pequena. Eu tenho que comprar uma mufla média, porque somente a média vai conseguir criar uma peça como essa. E não somente isso, pessoal. Se você não respeita a distância entre a sua peça e a camada de aquecimento, pode acontecer de, no momento que o vidro começar a dilatar, por conta do processo de aquecimento dele, ele pode encostar na sua camada de aquecimento, se fundir com a camada de aquecimento, e aí, meu amigo, minha amiga, você tem um problemão. Porque ou você perde a sua peça, e as chances são que 90 e tantos % você vai perder, ou você perde parte da camada de aquecimento. Você vai perder essa parte que foi fundida com o próprio vidro, restando assim você ter que restaurar essa camada de aquecimento. E se você não tiver esse conhecimento de como faz essa restauração, você pode ter uma diferença de calor entre as partes da sua mufla. Por exemplo, se essa parte aqui está próximo da parte da camada em que está danificada e essa daqui não, você há de concordar comigo que esse lado aqui da peça vai receber mais calor do que esse daqui, que é o lado que está danificado. Em segundo lugar, é achar que os tempos são iguais para todo mundo. Galera, em relação aos tempos da mufla, primeiro ponto aqui que você deve entender: os meus tempos são diferentes dos seus, que são diferentes de outra pessoa, que tendem a ser diferentes de outra pessoa, porque existem algumas variáveis que você deve entender antes mesmo de iniciar o processo de fusão de uma peça utilizando mufla e micro-ondas. Em outros vídeos aqui do canal eu explico perfeitamente quais são essas variáveis. Aqui eu não vou me aprofundar, mas entenda que o fato de eu, Evandrinho, não mostrar aqui os tempos da minha mufla para vocês, é porque eu sei que tem pessoas que vão comprar a mufla entendendo que aqueles tempos que eu estou passando ali são tempos padrão, assim como são os de fornos de alta temperatura. E não são. Os tempos que eu utilizo aqui são os meus tempos com base nas minhas variáveis, que são mufla, micro-ondas, o tipo de peça, o tipo de vidro, o tamanho da peça e algumas outras coisas que eu já entendi e já criei ciclos padrões para mim. Coisas que você tem que entender as suas próprias variáveis para que todos os ciclos que você utilizar, a partir do momento que você encontra o ciclo padrão para você, todos os ciclos sejam certeiros para aquilo que você pretende criar. Então, pessoal, de novo, não tente replicar os ciclos de outras pessoas se você ainda não tem conhecimento algum sobre mufla, porque aquilo são as variáveis dele e você tem que criar os ciclos com base nas suas próprias variáveis. Caso contrário, as chances são que você vai ter surpresa durante ou até mesmo após o processo de fusão. E, em primeiro lugar, é comprar uma mufla sem saber usar. Se você não tem esse conhecimento de como fazer o seu próprio micro-ondas, fazer o vidro atingir o ponto de fusão dele, para que você possa criar peças como essas aqui, não adianta você comprar uma mufla, sendo que você não entende essas variáveis. E quais variáveis são essas, Evandro? São o tamanho e potência da mufla com a potência do seu próprio micro-ondas. Se você não entender como que você casa esses dois aqui, pode acontecer, assim como aconteceu com muitas pessoas, inclusive, que compraram uma mufla achando que era mais simples do que elas imaginavam de se usar, ou seja, sem conhecimento algum, e acabaram danificando a ferramenta já na primeira queima. E aqui eu não estou falando que é difícil usar essa ferramenta, mas
ela se torna difícil quando você utiliza ela somente com base em achismos e não com base numa certeza, numa lógica, num cálculo próprio feito por você. E vai por mim, cerca de 95% de todas as fotos que eu já recebi de muflas danificadas, e já de início eu peço desculpas aqui pelo que eu vou falar agora, foi culpa do próprio artesão que não utilizou ela de forma correta, não soube utilizar ela e acabou criticando o fabricante, criticando o vendedor, criticando a pessoa que ela acompanhou ali um passo a passo no YouTube. Não, pessoal, a culpa é do próprio artesão. Então entenda que você tem que primeiro investir e entender como que funciona a mufla, como que você pode adaptar esse conhecimento para a sua ocasião, utilizando o seu micro-ondas, o seu espaço, o tipo de trabalho que você pretende criar. Uma vez que entendeu isso, opa, agora eu vou adquirir a mufla e pegar todo esse conhecimento que eu já adquiri e pôr em prática, já criar as minhas próprias variáveis e aí começar a identificar os meus ciclos padrões para me poder criar peças como essas aqui, por exemplo, que utilizando a mufla você pode criar linhas inteiras de acessório e poder gerar uma boa fonte de renda, seja uma renda extra ou até mesmo a renda principal. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!